Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início então ao primeiro capítulo do Apocalipse. Essa primeira parte do nosso estudo do capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 8. Nós vamos fazer um estudo sobre essa introdução que João faz ao Apocalipse. A introdução de um livro, geralmente a gente escreve depois de ter escrito todo o livro. Não sei se isso aconteceu aqui com João, mas a forma que ele inicia o livro, ele introduz, ele dá uma geral da autoria do livro e o que vai acontecer no final de todas as coisas. Nós vamos entender daqui a pouquinho isso. Mas olhando para o primeiro capítulo do Apocalipse, eu consigo enxergar a grandeza desse livro e o quanto ele precisa ser estudado pela igreja e o quanto ele foi um presente de Deus para os seus servos. E o Senhor Deus entrega esse presente ao servo João para que ele distribua toda a igreja, a todos os servos do Senhor, para que a igreja seja alicerçada, alimentada, a igreja seja provada e aprovada pelo Senhor. Quando eu olho para o Apocalipse, não tem como eu não me colocar na posição de quem precisa melhorar, precisa de conserto, precisa entender melhor a palavra de Deus, o final dos tempos, tira totalmente o cristão do comodismo, da aceitação com esse mundo, do gosto que a gente acaba pegando por estar aqui nesse mundo, vivendo essa loucura do capitalismo, do acúmulo de riquezas, aquela corrida para um corpo perfeito, para uma vida mais longa, porque ficar aqui é muito bom. Cada luta, cada perseguição, cada momento difícil que nós passamos na nossa vida nos faz pensar no reino de Deus. Cada catástrofe natural, cada ação, cada maldade do homem sendo executada e trazendo horrores, trazendo tristeza, trazendo desconforto, tudo isso, o Senhor Deus, de certa forma, está nos alertando e nos chacoalhando, dizendo: ei, o meu reino não é desse mundo. As coisas desta vida são passageiras. Há algo muito maior aguardando você, aguardando a humanidade, o ser humano. Nós somos seres eternos e às vezes a gente se esquece disso. Então o Apocalipse nos coloca numa situação de desconforto, ao mesmo tempo que nos conforta, ao mesmo tempo que nos dá esperança, nos dá certeza, nos coloca no trilho do que é viver uma vida com Deus, uma vida espiritual. Então, na introdução, quando João nos apresenta a autoria desse livro, quem é o autor, João está dizendo: eu sou só coadjuvante, eu só estou aqui mediano, eu só estou aqui descrevendo o que eu vi, mas tudo que foi ditado e visto foi pelo próprio Senhor. O Senhor me apresenta a eternidade, me apresenta o céu, me apresenta a história da humanidade, me apresenta o futuro do homem, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, que haveria uma intensidade com respeito ao erro, à iniquidade, ao pecado, a gostar do errado. Quanto mais fosse se aproximando do fim de todas as coisas, da grande volta do Senhor Jesus, mais o homem iria se apegar à sua própria vontade. E infelizmente a vontade do homem por si só, por causa do pecado, não combina com a vontade de Deus. Quando eu submeto as minhas vontades à do Senhor, aí sim eu consigo me aliar com Deus. Mas o Apocalipse mostra até que ponto o homem vai na sua maldade e na sua entrega
a maldade. Até os animais e a natureza sofreria, diz aqui o Apocalipse, por causa das escolhas do homem. E aí João então introduz dizendo sobre a autoria desse livro, quem é que está dizendo. Ele fala da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa revelação e na história. Então, você sabe que na Bíblia não tem a palavra Trindade. Nós sabemos da atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao longo da Bíblia por causa de textos como esse, que nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, quando Jesus foi batizado por João Batista, no ato do batismo, quando Jesus é mergulhado nas águas, quando Jesus retorna do ato do batismo, então o Espírito Santo vem em forma de uma pomba e ouve-se a voz do céu dizendo: esse é o meu Filho amado. Então nós vemos a ação de Deus falando, Deus Pai, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e pousando sobre Jesus, e o Filho se entregando ali ao batismo para mostrar para a gente que nós deveríamos nos batizar. Então, aqui também na introdução do Apocalipse, nós vemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, eu queria terminar no versículo 7 e no 8, dizendo sobre, o texto aqui diz, né, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre aquele grande dia. Então, ele dá como se fosse a finalização de tudo. O que vocês vão ver no decorrer desse livro, o final dele é esse aqui, o grande dia do Senhor. E nós vamos ver isso aqui, nós vamos estudar esse capítulo, onde nós vamos ver cada detalhe dessa introdução, linda introdução, fantástica, que nos dá a curiosidade de estudar todo o livro aqui no Apocalipse. Versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Olha essa introdução, ele diz assim, o Senhor Jesus revelou. Aqui no Apocalipse, Jesus é quem revela, Jesus é o revelador e ao mesmo tempo Jesus é o revelado, porque o Apocalipse mostra Jesus glorificado, mostra um Jesus agindo na história e mostra um Jesus finalizando, julgando e trazendo novos céus e nova terra, novo céu e nova terra. Então, o Jesus, ao mesmo tempo que ele é revelado nesse livro, ele é quem revela esse livro. Então, João diz, isso aqui não tem as minhas mãos, isso aqui tem as mãos de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus revelou a João através de seu anjo, e quem revelou, quem trouxe essa revelação foi o próprio Deus. Então Deus deu a Jesus, Jesus revela ao seu servo João, e João então notifica toda a igreja e espalha essa mensagem. A nossa missão é, através do que João disse, escreveu, através do que João relatou, nós hoje como igreja precisamos testemunhar o Apocalipse, precisamos, na verdade, proclamar o Apocalipse nos nossos dias. É um livro desafiador, talvez por isso é tão pouco pregado nas nossas igrejas, nos púlpitos das igrejas, porque realmente dá trabalho estudar, mas é missão nossa. Muito mais trabalho teve João para receber essa revelação debaixo de perseguição. Eu imagino a dificuldade para ele escrever material. Lembra que ele está na ilha de Pátimo, uma ilha onde ele está em um isolamento e ele está em situação de prisão e com poucos recursos. Provavelmente ele não tinha todos os recursos básicos para uma sobrevivência. Com certeza ele passava fome, com certeza ele passava frio.
eu fico imaginando a dificuldade para ele conseguir os materiais para conseguir escrever, a dificuldade para escrever também. E hoje está tudo aqui para nós. O Espírito Santo guardou o Espírito Santo como o guardião dos nossos tempos, da palavra de Deus, fez com que, através de vidas de pessoas, chegasse até nós essa carta para que nós estudássemos. Então agora é a nossa tarefa não só estudar, mas proclamar o Apocalipse. E eu me sinto desafiada e gostaria que você também se sentisse desafiado, mediante o que você aprender, a passar para frente, a pregar sobre isso, a falar sobre isso. No mínimo, compartilhar essa palavra por redes sociais, para que outras pessoas também escute a proclamação. Então, João diz, essa introdução é trabalhada dizendo, essas coisas em breve vão acontecer. Esse breve deve estar no nosso coração, porque todas as gerações foram ensinadas a esperar pela volta do Senhor Jesus no seu próprio tempo. Eu posso dizer, Jesus não vai voltar agora e jogar isso para gerações posteriores, mas é muita irresponsabilidade pensar assim. Os apóstolos esperavam a volta de Jesus para os seus dias e não perderam nada com isso, porque eles estavam preparados e no momento da partida em que eles tiveram o seu encontro pessoal com Jesus, eles estavam preparados. E outra, eles tinham no seu coração que eles precisavam proclamar a verdade de Deus, para que o evangelho fosse entregue a toda a geração, para que Jesus voltasse. Lembra que Jesus falou que o evangelho precisa ser proclamado em todo o mundo para que viesse o fim? Cada geração é responsável de que o evangelho seja proclamado por toda a sua geração. Então, esse breve, as coisas vão acontecer. Que coisas? As revelações colocadas aqui no Apocalipse. E nós vamos ver no decorrer deste livro que essa revelação é progressiva, que esses acontecimentos vão se intensificando ao longo da história. Então eu preciso olhar para a minha geração e para o meu tempo e entender, Jesus pode voltar na minha geração e Jesus está muito mais próximo do que na geração anterior, na geração dos nossos avós. Hoje Jesus, o mundo está muito mais preparado para se levantar o anticristo, acontecer as apostasias, tudo que a Bíblia relata a respeito do fim, do que antecederia aquele grande e terrível dia do Senhor. Hoje, olhando para a nossa realidade, está sim muito mais próximo a volta do Senhor Jesus. Então nós devemos esperar Jesus como quem, os dias do Senhor, o dia do Senhor, como quem tem a consciência que isso vai acontecer muito em breve. E aí João diz assim, que ele atestou, essa introdução diz no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo que viu. João está descrevendo aqui na introdução. Eu sou testemunha do que vi e do que ouvi. Eu só escrevi aquilo que me foi passado. E aí, no versículo 3, já começa as bem-aventuranças que são relatadas nesse livro. Vários trechos, vários capítulos termina com uma promessa, com uma recompensa para quem ouve a palavra que é escrita nesse livro. E diz assim, bem-aventurado. Eu não sei a tradução da sua Bíblia, mas a tradução mais antiga, mais próxima do original, ela diz assim, bem-aventurado aquele que lê, no singular, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque João está escrevendo para a igreja, uma igreja perseguida, essa época que João, ali o ano 90, 95,
depois de Cristo, não tinha tantas pessoas que liam, que sabiam ler. Então João sabia que quando essa carta chegasse à igreja, pessoas iriam procurar os leitores, quem conseguia ler, e aí eles iam reunir grupos de pessoas e essa pessoa então leria em voz alta para que todos escutassem. E a função, e ele sabia disso, das pessoas que escutavam, elas precisavam dar ouvido, uma atenção especial, porque talvez essa leitura era repetida algumas vezes, mas ela precisava guardar o conteúdo, porque depois que a pessoa saísse daquele ambiente, ela não teria acesso a uma releitura, porque tanto que o problema de ter apenas um pergaminho, uma carta para todo mundo, quanto o problema de quem é que conseguiria ler, quem tinha leitura naquela época. Então havia uma atenção muito grande na hora da leitura. João está dizendo, abençoada a pessoa que usar de esforço para ler, abençoada as pessoas que escutarem o que está escrito nesse livro. Tanto um contra a outra será uma pessoa feliz, será uma pessoa afortunada, porque essa palavra traz consolo, traz conhecimento, traz a noção da grandeza de Deus, da glorificação de Jesus, que Jesus é o Senhor da história, que não tem nada escondido diante dos olhos do Senhor, e que por mais que o homem seja perverso, por mais que o homem persiga a igreja, por mais que o homem se afunde no pecado, há um Deus controlando a humanidade, e esse Deus há de julgar todos, e as pessoas receberão recompensa pelas suas obras. Então não é vã o meu ato de buscar ao Senhor, não é jogado fora todo o meu esforço de lutar contra o pecado, de viver uma vida de santidade, de perder coisas neste mundo por causa da minha fé, porque eu não aceitei fazer de forma errada, eu quis seguir o certo. Então eu olho para a palavra de Deus e digo, poxa, um dia eu vou estar diante de Deus, um dia eu vou ser julgado diante de Deus. Então essas verdades vindo para o nosso coração traz para nós consolo, traz para nós segurança como cristão. Então bem-aventurado, feliz a pessoa que encontra em Deus e na sua palavra esse consolo. E aí diz assim que não só as pessoas que ouvem, não só a pessoa que lê, mas é a pessoa que ouve ou que lê e guarda as palavras dessa profecia. Porque quando eu olho para a situação da humanidade, eu preciso de verdade. No momento em que eu coloco os olhos na situação, imediatamente colocar os meus olhos em Jesus e na sua palavra, para que não bata o desespero, para que a angústia e a depressão não tome conta do meu coração. Tudo que tem acontecido de ruim na humanidade, quando eu olho para o Apocalipse, eu vejo que vai piorar. Vai piorar porque o homem fez a escolha. E o homem cada vez mais tem se aprofundado nessa escolha. E a maldade no coração do homem vai crescer bastante. E para mim não me desesperar, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para a sua palavra, para a sua poderosa palavra, para a sua fiel palavra. E aí, João, então, depois de terminar essa introdução, que revela a autoria e dá uma promessa de bênção para quem estuda o livro do Apocalipse, não é só uma leitura. Esse livro precisa ser estudado, entendido, para que você consiga assimilar a ideia e essa palavra desça até o teu ser, o teu coração e tome conta do teu ser, ao ponto de você não duvidar de Deus, nem duvidar dos olhos do Senhor sobre tudo e sobre todos. E aí diz assim, João, então, quando ele termina essa introdução, ele faz uma saudação a quem ele vai endereçar essa carta, que são as 7 igrejas que fica ali na Ásia Menor,
E essas 7 igrejas ficam ao redor ali da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, nós podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Era uma igreja muito, muito sofrida no sentido no mundo espiritual, porque Éfeso é uma cidade muito perturbada, com muitas pessoas servindo aos demônios. E ser um cristão ali em Éfeso não era nada brincadeira. E aquela igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, debaixo de muita oração, de muita batalha espiritual. Na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, no capítulo 6, ele fala sobre guerras, sobre as armaduras. Ele diz para os irmãos ali daquela igreja: no demais, irmãos meus, eu concluo essa carta dizendo a vocês: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra toda a investida de Satanás. E o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre as armaduras de Deus para que aqueles crentes resistissem. E depois deles se vestirem dessa armadura e resistirem, o apóstolo Paulo diz: no final de tudo, fiquem firmes. Estais, pois, firmes. Então, essa igreja, ela é uma igreja que, por causa das lutas espirituais, se tornou uma igreja muito forte espiritualmente, muito guerreira no mundo espiritual. E também ela foi como uma sede, foi uma igreja muito avivada. E essa igreja começou a plantar igrejas ao seu redor. Se você olhar no mapa a localização da igreja de Éfeso, todas as outras igrejas que essa carta vai chegar, 7 igrejas da Ásia, todas estão ali próximo a Éfeso. Dá para ver que é fruto dessa igreja mãe. Então, o João vai dizer a quem ele está mandando essa carta, e ele vai dizer sobre quem é que manda escrever. E é muito bonita a forma da saudação de João. João se coloca no seu lugar e coloca de novo Jesus como o autor. Vamos lá? Versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essa Ásia é a Ásia Menor. Graça e paz a vós outros. Aí ele diz graça e paz. É bonito, né? Hoje nós saudamos, nós temos esse costume como igreja cristã de saudar. Jesus mandou, quando chegar em algum lugar, saude com a paz. E se a casa receber a paz vai pousar sobre ela. E aí João começa a carta saudando, a exemplo do mestre. João, discípulo de Jesus, ele sempre viu Jesus fazendo isso. Ele diz: graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, aquele que é, que era e que há de vir, o Pai, 7 espíritos que está diante do trono, Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano do Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que lindo. Olha a parte grande que ele dedica a Jesus, que é quem revela essa carta. Eu imagino o encanto de João de ver Jesus glorificado. Daqui a pouquinho a gente vai, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar essa glorificação de Jesus, a visão de João nessa glorificação. Mas eu acho muito bonito e forte esse encontro de João com Jesus. João, aquele que debruçava no peito de Jesus quando Jesus ensinava alguma coisa enquanto Jesus esteve aqui. João, aquele amigo muito próximo de Jesus. Ele está se referindo aqui, então, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma grande dedicatória a Jesus. Eu queria trabalhar com vocês a visão que a igreja de Éfeso tinha a respeito disso que João escreve. Eu acredito que João escreve dessa forma proposital, porque é uma glorificação que João faz aqui.
a Trindade. João pega as suas palavras ali, inspirado pelo Espírito Santo, e glorifica Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A respeito do Deus Pai, ele diz aquele que era, que é e que há de vir. Nós sabemos pela história que nessa época Roma era um império, Roma que estava dominando, e na religião romana tinha o deus Aion, e esse deus Aion, na sua base, estava escrito: era, é e será. E aí o João diz, a saudação é da parte daquele que era, que é e que há de vir. Na cultura romana, esse deus Aion era um deus que não se movimentava. Era um deus estático. E quem quisesse precisava vir até ele. E esse trocadilho que João faz, e anunciando o Evangelho, eu acho muito bonito, apresentando Deus Pai, aquele que era, que é, mas que há de vir. Ele está dizendo, nosso Deus é diferente do Deus que Roma chama de Deus, porque o nosso Deus se movimenta ao nosso favor. Ele era, ele é, mas ele também vem em favor do seu povo, vem ao encontro do seu povo. Isso dá para nós a base quando nós dizemos, não, mas o cristianismo, não, os cristãos ou o crente ou o evangelho não é uma religião. Porque a religião, na sua própria definição, o significado da palavra religião é religar. Então, é o homem tentando alcançar Deus por seus próprios esforços, oferenda e tantas coisas que as pessoas fazem em nome de alcançar Deus. Se no Evangelho alguém entendeu que tem que fazer alguma coisa para conseguir alcançar Deus, não entendeu o Evangelho. O Evangelho é Deus dizendo, eu sei que o homem não consegue me alcançar por seus próprios esforços. Então o próprio Deus vem em direção ao seu povo. O próprio Deus vem em direção ao homem, trazendo a boa notícia. O Senhor Deus vem em direção ao homem na pessoa do Senhor Jesus, quando Jesus vem a esse mundo e dá a sua vida por nós e nos liga a Deus pelo seu sangue. O Senhor Deus vem em nossa direção quando Ele envia o seu próprio Espírito para nos fazer fortes nesse mundo, para nos fazer vencer este mundo, para nos guiar em toda a verdade. E o Senhor Jesus também, a Bíblia diz assim, aquele que é, que era e que há de vir, no sentido também escatológico. No final da história, o Senhor virá resgatar definitivamente o homem dessa condição pecaminosa e trazer para nós novos céus e nova terra. Então o Evangelho no todo, a Bíblia nos apresenta um Deus que se movimenta em favor da humanidade, com a missão de resgatar a humanidade para a sua glória. Então João, quando envia essa mensagem para a igreja, quando a igreja recebe essa carta, ela entende, o Deus que eu sirvo era, é, mas também vem ao meu encontro. Aí ele apresenta o Espírito Santo dizendo, essa paz que eu estou mandando em vocês é também da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono. 7 espíritos, 7, número 7 aqui no Apocalipse, durante todo o Apocalipse, o 7 é a completude, é o todo, é a perfeição, é o fechamento. Então, João está dizendo, os 7 espíritos, quer dizer, o Espírito Santo de forma plena e completa, que está diante de Deus, mas que também está conosco. Então tem esse movimento, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que está conosco, nos fortalece, nos traz plenamente a glória, a presença e
o estar, a presença de Deus no mundo de forma plena através do Espírito Santo. E ele diz também, e da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo perseguição, para uma não, para várias igrejas que estão sofrendo perseguição de Roma. E muitos estão morrendo, muitos estão perdendo a vida e outros estão correndo risco. Eles sabem que a qualquer momento eles podem ser mortos. João está dizendo, Jesus foi o primeiro a morrer, ele é o primogênito, ele deu a vida em favor de nós. E agora, se precisar, nós damos a vida em favor da pregação, da palavra, do evangelho. Não negue Jesus, dê a sua vida também, porque Jesus deu exemplo, ele foi o primeiro a se dar por nós. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus disse, porque eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Eu venci a morte, vocês também vão vencer. Olha a mensagem que João está trazendo de consolo para a igreja. E ele diz assim, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Nessa perseguição da igreja, Domiciano, que se declarou divino, ele persegue como quem sendo o ser supremo aqui da terra, o ser que determina a vida ou morte. Ele pensa ser o dono do mundo. E a palavra de consolo é Jesus é que é o soberano dos reis da terra. Então, não precisa ter medo de Domiciano, porque quem vocês servem é soberano sobre não só o Império Romano, mas sobre toda a terra. E essa palavra então é de consolo para uma igreja sofredora. Ele continua dizendo sobre Jesus, aquele que nos ama. Olha que lindo. Ele ama de palavras? Não. Ele ama de atitude. E pelo seu sangue, ele ama ao ponto de dar a própria vida, de derramar do próprio sangue. E esse sangue nos libertou de nossos pecados. Parece simples, não é? A gente às vezes se acostuma a ouvir dizer que pelo sangue de Jesus nossos pecados estão perdoados. Mas você pensa em alguém condenado à morte, a uma morte eterna. Não tinha jeito para nós. Nós estávamos condenados a uma vida, a uma eternidade separada de Deus. Por causa dos nossos pecados, por causa de quem nós somos. Aí vem Jesus e doa o seu sangue. E por causa do sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele nos libertou de nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado. O único prazer que nós tínhamos na vida é no pecado. Mas aquele que nasce de Deus descobre o novo prazer, que é na santificação, em agradar a Deus, em buscar a Deus. Então Jesus, pelo seu sangue, trouxe para nós a libertação. Vocês estão livres do pecado. Vocês estão libertos desse anseio pelo pecado. Jesus nos libertou de nossos pecados. Essa é a maior conquista. Todo o resto é resto. Nós estamos libertos. Temos acesso direto ao nosso Deus. Porque era o pecado que fazia divisão, não faz mais. João está dizendo à igreja. E mais que isso, nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Reinos e sacerdote, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós agora somos sacerdotes, estamos diante de Deus, conseguimos prestar então culto, conseguimos entrar diante de Deus através da nossa vida, da nossa entrega ao Senhor e como sacerdote nos purificar e interceder pela humanidade, pela nossa geração, pela nossa família, pela igreja, pelos amigos. Então ele nos fez pertencentes ao seu reino
e nos fez também sacerdote. Essa bênção de fazer parte do reino de Deus e de ter o sacerdócio, o Senhor tinha dado a Israel, está lá em Êxodo, quando o Senhor entrega a nação de Israel e constitui a nação de Israel como reino e sacerdotes. Agora o Senhor Jesus está dizendo aqui, através de João, que essa bênção foi aberta a todos que aceitassem o sacrifício de Jesus. Israel foi usado por Deus e o Antigo Testamento deve ser lido assim, como quem apresenta Jesus. Todo o Antigo Testamento nos revela Jesus, nos traz Jesus, aponta para Jesus, para o Messias. A nação de Israel foi o berço para o menino Jesus nascer e a partir dali dar uma abertura para toda a humanidade que quiser fazer parte desse reino, então ter acesso a esse reino. Hoje eu não preciso mais olhar para Israel para pertencer ao povo de Deus. Eu preciso olhar para Jesus, que nasceu através de Israel, um judeu, descendente de Davi, que deu a sua vida e por causa disso toda a humanidade passa a ter direito, reino e sacerdócio. João está escrevendo aqui para uma igreja que não era judia, uma igreja que a maioria deles não eram judeus, mas que aceitaram Jesus, e ele está dizendo: Jesus constituiu você, igreja gentílica, reinos e sacerdote por causa do seu sangue. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Glória e domínio ao nosso Deus. E aí ele conclui no versículo 7 e 8 essa introdução dizendo: eis que vem com as nuvens. Todo olho o verá. Essa é a volta de Jesus. Na mesma nuvem que ele ascendeu ao céu diante dos olhos dos discípulos, que João assistiu, João viu ele ascendendo ao céu. E essa mesma nuvem, ele voltará a uma promessa, lá mesmo em Atos, quando os discípulos veem Jesus ascendendo ao céu e os discípulos ficam olhando para o céu por muito tempo, e eu imagino, eu também faria isso. Jesus ascendeu diante dos olhos deles, eles ficaram perplexos, olhando para aquela cena, quando dois homens se apresentam, dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, da mesma forma que vocês viu ascender nessa mesma nuvem, ele voltará. Ó João voltando com esse assunto aqui. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Até quantos os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A igreja que está recebendo essa carta está perseguida. Está morrendo na mão de pessoas que não querem aceitar a fé cristã. Essas pessoas estão praticando injustiças. Essas pessoas estão matando crianças, matando mulheres, matando homens inocentes só por causa da fé. Porque eles não declaram senhorio a Domiciano, o imperador romano, mas o senhorio é só de Jesus. Essas pessoas então estão sendo injustiçadas e morrendo. E aí João diz: ele vem, todo olho verá, até os que o transpassaram, aquelas pessoas que lá na cruz do Calvário o mataram e o levaram à cruz. Na verdade, ninguém matou Jesus, Jesus entregou o seu espírito. Mas para ter certeza que Jesus estava morto, pegaram a espada e transpassaram Jesus com a espada. João está dizendo: naquele grande dia, todas as pessoas que fizeram injustiça, tanto com o mestre, quanto com toda a igreja perseguida, pessoas que foram mortas por causa do evangelho, esses que mataram enxergarão o grande dia do Senhor. Não importa se essas pessoas estarão vivas na hora, porque a igreja está sendo perseguida no momento da volta de Jesus, porque isso vai acontecer, quanto as pessoas que foram perseguindo a igreja e foram morrendo, quantos que mataram,
que transpassaram Jesus na cruz, naquele grande dia os mortos ressuscitarão para um julgamento. E a Bíblia diz que eles se lamentarão. Por que eu não entreguei a minha vida para Jesus? Por que eu não reconheci Ele como Messias? Por que eu não fui mais um dos cristãos? Por que eu persegui a igreja? João está dizendo para uma igreja perseguida, naquele grande dia eles vão se lamentar por não ter tomado o mesmo posicionamento que vocês tomaram de não negar o nome de Jesus. E diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. E conclui dizendo, Jesus, a palavra do Senhor Jesus, eu sou o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, alfa e ômega, quer dizer, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou dono da história, nada está longe ou fora das minhas vistas e do meu controle. A humanidade só existe por causa dele. A Bíblia fala sobre isso, por causa de Jesus. Por causa do amor de Jesus, por causa da entrega de Jesus no Apocalipse. Diz, nós vamos ver mais para frente, se não me engano, no capítulo 12, que diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor só, sabendo que o homem cairia, sabendo que a humanidade não ouviria Deus, faria escolha pelo erro, mas por causa do amor de Deus que já tinha nos gerado em amor, Jesus se ofereceu. Ele disse ao Pai, pode ir adiante na sua missão ou no que o Senhor, que já está no seu coração, quanto à criação do homem, porque eu vou me entregar pelo homem. Como se Jesus tivesse dito, eu quero me oferecer como o antídoto do pecado. Eu quero que essas pessoas tenham um direito à vida. É muito forte isso, o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, antes de Deus formar o homem, sabendo por sua presciência que o homem iria cair, Jesus já se entregou pela humanidade. Então, esse Jesus, ele é Senhor do começo da história até o final. Ele trabalhou em todo o resgate da humanidade. Tem salvação para Adão? Tem a salvação para Adão. Tem a salvação para as pessoas que morreram antes de Jesus, com toda certeza teve salvação para aqueles que ouviram a promessa de Deus, aguardaram a promessa de Deus. A Bíblia fala que Jesus pregou aos cativos, Jesus pregou a essas pessoas. E quando ele ressuscitou, ele deu direito a essas pessoas à eternidade. Nós vamos tocar mais nesse assunto para frente. Mas só para você ter ideia, Jesus foi o começo, foi a razão por Deus ter criado o homem. E Jesus também vai ser o final, aquele grande dia em que haverá um encontro e nós estaremos eternamente com ele. Então eu sou o alfa, o ômega, aqui é o princípio e o fim, diz o Senhor Deus. Ele repete de novo, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Nós vamos parar por aqui. Gostaria de pedir para você que, se essa palavra te abençoou, compartilhe. Nós vamos vir a parte 2 do capítulo 1 do Apocalipse. Quando o capítulo for bem denso assim, e a gente vai dividir. Então pode acontecer outras vezes aqui nos capítulos que nós vamos estudar, mas é porque nós queremos entender, nós queremos que essa palavra entre no coração e abençoe e edifique você e a sua vida. Então compartilhe esse vídeo, dá like se você gostou, comente, faça pergunta, para que a gente consiga entender e chegar bem próximo daquilo que o Espírito Santo quer para nós, do entendimento da palavra, ou até o desafio de entender plenamente.